Outra informação aqui que eu já vou também adiantar é que hoje nós estamos num dia especial, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Às vezes, se você sair na rua e for pesquisar sobre isso, poucas pessoas vão saber, discursar ou falar algo sobre. Então, existe um movimento em todo o Brasil que no dia de hoje, que é o dia 2 de abril, realiza alguns eventos e ações para lembrar uma síndrome que afeta muitos na sociedade onde vivemos, que é o autismo. Alguns desses pacientes, nós temos aqui vários na nossa região, há uma preocupação, a gente não pode dizer paciente, porque não é uma doença, é apenas uma síndrome, mas que pode receber aí um atendimento especial, precisa de uma atenção do poder público, seja ele municipal, seja ele estadual ou seja ele federal. Mas eu queria parabenizar aqui um grupo de mães lá da cidade de Apucarana, que elas estão fazendo um movimento aqui também na região. Às 19h30, a catedral lá de Apucarana será iluminada de azul para simbolizar esse dia de conscientização. O azul, que segundo informações foi escolhido porque é a cor que representa os meninos e a síndrome é mais nos meninos. E elas também divulgaram um texto. O texto diz o seguinte: hoje, dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo. Os grandes monumentos do mundo são iluminados de azul para lembrar esta data. A cor azul foi escolhida porque a síndrome atinge principalmente os meninos. Em Apucarana, algumas mães estão se mobilizando para fazer um levantamento de quantas crianças, adolescentes e adultos autistas temos em nossa região. E para, a partir desse levantamento, pedir junto às autoridades um tratamento mais adequado. Os interessados em fazer este cadastro podem deixar o nome completo, ou pode deixar aqui na rádio, do pai, mãe e filho, o endereço, ou enviar para o e-mail autismocadastro@gmail.com. Repito, autismocadastro@gmail.com. Diz o texto aqui que foi enviado para a nossa reportagem. Falei aqui também com a Maiara Figueiredo Nunes, é uma profissional muito competente, especialista em terapia comportamental. Ela é de Apucarana, atende lá na Multiclínica, inclusive é lá na Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana, número 1600. E a Maiara, telefone de contato lá com a clínica é o 3033 1775. E a Maiara disponibilizou parte aqui do seu tempo também para contribuir com essa conscientização, para falar aqui com a nossa reportagem, para falar um pouquinho sobre essa síndrome. Maiara. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui falando hoje, dia 2 de abril, Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Um tema super importante, para a gente trabalhar, para a gente abordar, que muitas pessoas ainda desconhecem o que é o autismo. Maiara, eu queria começar esse nosso bate-papo fazendo uma pergunta que, se a gente sair nas ruas hoje e perguntar, por exemplo, o que é o autismo, muitas pessoas não saberão discorrer nem 10, 15 segundos sobre o tema. Então, até para a gente colaborar com a conscientização do autismo, dessa síndrome, gostaria que você começasse para a gente respondendo essa pergunta. O que é o autismo? Bom, o autismo ele é considerado um transtorno do desenvolvimento. Então, ele tem 3 características que são fundamentais, que as crianças, as pessoas que se enquadram no transtorno do espectro do autismo, que a gente chama, de uma forma geral, o autismo, o que elas apresentam de uma forma geral. Então, elas têm uma limitação grande no social, são crianças, são pessoas que não se interessam pelo social, não se interessam em conversar, não se interessam. Existem outras pessoas à sua volta, no mesmo ambiente, mas para ela é indiferente. Isso não atrai a sua atenção, isso não atrai o seu interesse. Então, ela tem uma grande dificuldade de interagir. Seja com adulto, seja com criança, essa limitação, essa dificuldade existe. Uma outra característica é a questão da linguagem. Os autistas, eles apresentam uma grande dificuldade na linguagem. Então, eles têm uma dificuldade na comunicação. Muitas vezes, por falta de vocabulário, ou por não conseguirem realmente se expressarem. Então, essa dificuldade, ela existe. E uma terceira característica são os comportamentos estereotipados. O que são esses comportamentos estereotipados? São comportamentos que a gente não consegue identificar uma função nele. A gente não consegue ver o porquê eles existem.
Então, por exemplo, no caso do autista, claro, né? Então, eles podem passar vários minutos, várias horas, de repente, observando um ventilador que tem movimentos circulares repetitivos, ou ficar observando um peão. Eles se interessam, de uma forma geral, por essas atividades. Então, eles têm esses comportamentos que são estereotipados. Pode ficar, por exemplo, balançando o corpo para frente e para trás, né? Uma autoestimulação. Eles fazem esse movimento e ficam por muito tempo engajados, envolvidos nesse comportamento. Ou, o que é muito clássico com crianças pequenas, é o movimento das mãos na frente do rosto em movimentos circulares. Então, a criança fica observando a mão por muito tempo ali. Isso seriam alguns exemplos de comportamentos estereotipados. Agora, é importante o diagnóstico quanto mais cedo. Então, por exemplo, os pais, como é que eles podem fazer para identificar essa síndrome quando a criança ainda é bebê? Essa pergunta é importante, porque as pessoas precisam realmente estar atentas às crianças e prestar atenção em alguns sinais que logo no primeiro ano de vida, ou como eu comentei, nos 3 primeiros anos de vida, são possíveis de identificarem e que chama a atenção por uma possibilidade de autismo. Então, alguns bebês, por exemplo, eles têm muita dificuldade de contato visual, eles não olham no olho da pessoa. Alguns, quando você pega, ele parece um sabonete, assim, ele escorrega, ele não se encaixa no colo, né? Ele tem, uma característica dos autistas, em algumas situações, essa sensibilidade de ser tocado, de audição. Então, quando você pega aquele bebê, parece que ele não se aconchega no colo, ele não fica confortável. Ou ele está muito tenso, ou ele está muito relaxado. Isso é algo que chama atenção. Outra característica também que aparece, que é importante estar atento, é em relação à comunicação. Então, a criança não fala, ela não repete frases, ela não repete palavras, ou quando ela repete, por exemplo, a frase, ela repete aquela frase fora de contexto, não faz sentido o que ela está falando naquele momento. Então, isso é outra informação importante para se ter, né? Geralmente a gente brinca, a gente dá um exemplo de que o autismo é como se ele estivesse dentro de uma própria bolha, né? Porque ainda quando muito pequeno, ele está engajado em uma atividade, ele está com algum brinquedo na mão, por exemplo, e as pessoas derrubam uma pilha, derrubam um prato próximo. E se você observar que essa criança não reagiu a esse som, ela não se assustou como naturalmente seria uma reação, é algo importante para prestar atenção. Então, essa criança, a gente costuma dizer que os autistas, eles vivem no próprio mundo deles. Então, a limitação social também é um exemplo disso. Então, eles vivem no mundo deles. Você pode fazer um barulho gigantesco à sua volta que talvez isso não afete a criança. Ela continua brincando com o que ela continua fazendo o que ela estava fazendo e ela não volta o olhar em direção àquele barulho, em direção àquela situação que aconteceu. Então, essas são algumas dicas, algumas situações que podem acontecer e que podem chamar a atenção. Mas é importante destacar que a pessoa mais preparada e mais indicada nessa situação para orientar os pais, para tirarem as dúvidas se houverem, é um médico, é o pediatra, é um profissional que está o tempo todo em contato com os pais. Então, procure o pediatra, pergunte, questione, se tem dúvida. Eu ouvi falar sobre o autismo e meu filho apresenta esse comportamento. Pode ser que ele seja autista? Ou não, pode ser que não necessariamente, né? Então a gente precisa estar atento para esses comportamentos. Mayara, eu queria parabenizar pelo trabalho que você realiza em Apucarana, também pela sua disposição, né? Você é uma profissional que está aí na clínica atendendo, mas tirou um pouco aqui do seu tempo para conversar com a gente, para se dedicar, para falar um pouco sobre esse tema, para ajudar muitas pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e que vai, né, às vezes identificar no seu filho, que vai buscar, né, um tratamento. Então,
Parabéns aí pelo trabalho seu realizado. Eu queria encerrar com mais uma pergunta, dizendo quais as possibilidades de tratamento. Existe cura para o autismo? Você pode responder isso para a gente? Bom, é importante destacar que o autismo ele não tem cura. Na verdade, o que existe é tratamento, né, para esse transtorno. O que é importante dizer é que até hoje a gente ainda não sabe quais são as causas do autismo. Então, existem muitas pesquisas sendo realizadas ao redor do mundo, tentando justamente descobrir a causa do autismo. Mas, como nós não temos essa resposta, até então, nós não podemos dizer que nós temos cura. E até porque nós temos tratamento. E os tratamentos que existem inúmeros tratamentos, e existem muitos tratamentos que são efetivos, realmente facilitam, auxiliam o desenvolvimento daquela criança. O que é importante também é destacar que não existe um tratamento padrão, um tratamento específico para o autismo. O que existe é um tratamento diferenciado para cada criança. Então, eu não posso, do meu ponto de vista, claro, eu não posso dizer que todas as crianças com autismo vão ser tratados dessa mesma forma. Porque algumas crianças têm mais limitações, têm mais dificuldades, outras, as dificuldades, as limitações são menores. Então, eu não posso dar o mesmo tratamento para as duas crianças em diferentes situações. O que acontece? Em muitos casos, é de grande valia, ajuda muito quando a gente tem uma equipe. Então, por exemplo, uma equipe pode ser composta por médico, pediatra, por um psiquiatra, fonoaudiólogo, um pedagogo, psicólogo. Então, esses profissionais são profissionais que podem auxiliar muito no desenvolvimento da criança. Claro que é importante ter estudos a respeito disso, é importante que a pessoa tenha experiência, que tenha interesse no autismo, porque é uma forma de trabalho diferenciada e exige tanto dos profissionais o envolvimento, quanto da família, dos pais também. Então, quando os pais estão engajados, quando os pais estão participando e se envolvem no tratamento, o resultado a gente consegue perceber muito mais rapidamente. Então, o engajamento dos também é importante. Claro que, diante de tudo isso, é possível, por exemplo, a gente ensinar uma criança a se socializar, a gente consegue ensinar uma criança a se comunicar de uma forma mais adequada, a gente consegue ensinar uma criança a reduzir os comportamentos de estereotipias em determinados contextos. Porém, tudo isso também, como eu já destaquei, vale considerar o tratamento. Quanto antes o tratamento for iniciado, mais benefícios essa criança pode ter, né? Então, isso é um fator importante. Então, tanto o envolvimento da equipe, dos profissionais, o envolvimento dos pais e o envolvimento também, o envolvimento não, desculpa, mas o início do tratamento. Quanto mais precoce, mais benefícios, menos prejuízos, na verdade, essa criança pode ter. As informações, então, da psicóloga, inclusive depois a gente vai disponibilizar também na nossa página na internet para que você possa ter acesso e saber um pouco mais sobre o autismo. Mas hoje é o Dia Mundial, não de combate, hoje é o Dia Mundial de conscientização sobre a doença. Existe ainda muitos tabus, né? Então hoje é um dia especial de conscientização sobre o autismo.